Você já sentiu que a gestão, a liderança é um acúmulo, uma sobrecarga muito pesada e muito difícil de ser carregada? Então, acredite que eu também já estive aí no seu lugar e também já senti isso. Mas hoje eu vou trazer uma convidada aqui para a gente falar sobre isso. Então, se você se identificou, se você acredita que você está passando por isso, continue assistindo, fique ligado, que hoje a gente vai falar exatamente sobre a questão da gestão humanizada, da liderança, de uma forma que seja leve e prazerosa, inclusive, para nós gestores. Então, deixa eu convidar aqui Potenziari. E enquanto ela vai entrando, eu vou contando um pouquinho da história da Cris, minha e da Cris, até para na hora que ela entrar, a gente... Aí, entrou já. Já estou a postos aqui. Eu vou fazer uma introdução básica para o pessoal saber quem é a Cris Menini da Potenziari. A Cris foi Vamos a minha lá. primeira mentora, gente. A primeira pessoa que lá atrás, lá em 2020, 2021, ela começou a chamar a minha atenção com relação à questão dessa transformação de ser terapeuta para ser gestora. Foi a pessoa que me deu esse insight, esse empurrão, que me acompanhou, me ajudou muito. Então é uma honra ter ela aqui hoje, nessa primeira live falando sobre gestão. E, né, não é qualquer pessoa. Então, gente, com licença que eu vou ler o currículo extenso da convidada de hoje. Então, a Cris, ela é psicóloga de formação, né, Cris? Sim. Gente, a letra tá pequenininha. Tem MBA em liderança e gestão de pessoas, gestora e consultora em desenvolvimento, orientadora de OPC, professora universitária, trainer de programação neurolinguística, ó a língua, trava a língua, programação, esse é PNL, né? PNL. PNL, para quem é mais difícil falar, o neurolinguística, mentora de negócio e inovação, master coaching e agora, por último, formada em conhecimentos sistêmicos. Então, seja bem-vinda, Cris Menini. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Me é uma honra contribuir aí nesse seu processo, né? Assumindo aí uma gestão realmente, profissionalizando o seu negócio, né? Então, acompanho desde que ela realmente, né, virou essa chavinha aí da TO para realmente uma empresária, uma gestora, desenvolvendo um time. Então, aproveito aqui a oportunidade para te parabenizar, né, por toda a evolução, né, que eu vejo, pela busca incessante, né, e por agora estar compartilhando essa sua jornada com pessoas que também têm o mesmo propósito, né, a mesma intenção, né? Então é um prazer, espero de verdade contribuir de alguma forma para quem estiver aqui com a gente. Com certeza, não tem dúvida nenhuma. Vai contribuir muito, assim como contribuiu e contribui comigo e com a minha equipe, né, de forma geral, porque a Cris, além de fazer a mentoria comigo, também ela faz o desenvolvimento da equipe do Instituto Nuvem Primavera. Tanto equipes específicas, a gente já fez até treinamento para equipes específicas, como também o nosso último treinamento agora foi para os líderes, né? Então, todos os líderes passaram por uma formação de primeiríssima, que todos elogiaram, né, com a Cris, tá? Cris, você quer falar um pouquinho de quem é você, um pouquinho das suas formações? Agora, eu te apresentei, mas o Sim, conhecimento pode meu ser, amigo. das formações é um pouco vago. Acho que você poderia complementar um pouco dessas formações suas, da sua área de atuação. Sim. Hoje eu trabalho, então, né? Sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Atuo com pessoas e empresas, né? E pessoas dentro das empresas, né? Que é quem traz realmente o nosso resultado. Então, sou psicóloga de formação,
tenho toda a formação em coaching também, né? Foi onde começou esse trabalho realmente mais focado no desenvolvimento de pessoas. Pós-graduação, MBA em Liderança e Gestão de Pessoas. Como a Mi falou, sou trainer em Programação Neurolinguística. Fiz também uma formação nos Estados Unidos em mentoria, então hoje tenho toda essa estrutura, essa formação em mentoria. Sou formada também em conhecimento sistêmico, então quando a gente trabalha com pessoas, é de extrema importância nós olharmos a construção de vida desse ser humano que atua, né, por trás desse profissional. E atualmente, né, a minha formação, a minha busca, onde eu estou realmente agora focada e me especializando, é em gestão de cultura organizacional, porque eu entendo também que é esse nosso jeito de ser e fazer as coisas dentro da empresa que vai gerar conexão, né, com o nosso time, que vai engajar e que de fato vai trazer a performance necessária para os resultados desejados, né? Então, esse é um pouquinho da Cris. Além disso, a Cris é a mamãe de João Francisco, né, de 8 aninhos, e que pode aparecer por aqui a qualquer momento, né, porque está aqui em casa. Estou no terceiro turno agora, né, então estou com o João em casa. E apaixonada. Eu digo que hoje eu não trabalho mais, porque hoje realmente eu vivo minha missão, meu propósito, cada um, né, interpreta de uma forma, mas hoje é fazer o que eu faço, estar aqui com vocês, contribuir um pouquinho com o meu dia a dia, é o que realmente me gera prazer, satisfação e realização. Então, acho que esse é um pouquinho da Cris. Cris, até eu acho que muito dessa minha percepção de buscar uma gestão mais humanizada para minha equipe, de realmente buscar esse olhar mais refinado para pessoas, muito mais do que para. Claro que os números são importantes e muito importantes, mas também entender quem são as pessoas que estão ali sendo aqueles, fazendo com que aqueles números sejam gerados, se deve muito a você, né? Nesse primeiro momento de trazer esse olhar, né? Essa vivência. E você acabou de falar todas essas duas formações muito voltadas para o desenvolvimento humano, né? Então, eu gostaria de começar perguntando para você, né? Quando você se depara com uma empresa, com um profissional que solicita a você uma mentoria, né, para o desenvolvimento humano, o que você acha que é fundamental, assim, o primeiro passo? Quais são o processo ali? O que você acha que é de suma importância, que vale a pena a gente reforçar? Mi, bom, eu estou, né, aqui, os nossos convidados, né, são todos que se interessam em liderança, né, e se eu pegar o seu nicho de atuação em específico, é uma empresa que cuida de pessoas, né? Então, como eu falei, a minha formação em conhecimento sistêmico, ela veio agregar muito, porque hoje o que eu vejo, assim, ó, quando eu sou, então, convidada, né, quando existe essa busca por, dentro das empresas, ou eu falo dentro das empresas ou as pessoas, porque eu tenho os profissionais também que me procuram fora da empresa. Mas o primeiro olhar é olhar para o indivíduo. Seja Cris, então vamos, sei lá, vamos dar um exemplo que a Michelle me contratou para desenvolver o time de liderança dela. Por trás desse líder, né, existe um ser humano. Então eu gosto muito de uma frase de Jung, né, que ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana. Então, o primeiro, para mim, tudo começa nesse olhar para esse ser humano. Onde, inclusive, né, eu já vou trazer aqui o método 3As, né? Onde, então, as primeiras ferramentas que eu atuo em qualquer processo que eu vou iniciar, seja um treinamento em time, uma mentoria individual, seja com um empresário, nós vamos primeiro olhar como é que está a saúde física, mental e emocional desse indivíduo, né? Desse profissional. Porque sem saúde física, mental e emocional, não existe alta performance, né? Como a Michelle falou, o dinheiro não é o mais importante. Dentro de uma empresa hoje, não sei se foi exatamente essa palavra, Mi, que você usou. Mas eu vejo assim, a saúde financeira de uma empresa, ela é necessária, né? Sem a saúde financeira, uma empresa não sobrevive. Só que ela é uma consequência, né? Então, os resultados, eles são a consequência de profissionais trabalhando bem, conseguindo se conhecer, conseguindo desenvolver o seu melhor potencial, gerando os seus melhores resultados. E através disso, então, a consequência é uma saúde financeira saudável. E para todos, né? A saúde financeira que a gente trabalha
né? Até trazendo um pouquinho do que a gente conversou em mentorias, não é só uma saúde financeira da empresa, mas o profissional também tem que ter essa saúde financeira, né? E a gente tem que olhar para isso. E uma das coisas que a gente trabalhou muito, que eu acho muito importante, que assim, dentro desses pilares, né, dos 3 As que você falou, a gente teve uma época que a gente trabalhou muito crenças. E, nossa, essa época foi punk para mim, porque eu tinha muitas crenças, né? Tem ainda, né? Mas a gente Sempre teremos, né? sempre teremos, né? Mas a gente trabalhou muito isso, questão de crenças. E a gente não, e até então eu não parava para perceber, para pensar o quanto essas crenças me impediam, por exemplo, de delegar. Eu carregava todo esse peso porque eu achava que a responsabilidade era toda minha e eu não conseguia delegar. E uma das coisas que a gente colocou na enquete que mais saíram como dificuldade dos gestores de clínicas é a dificuldade de delegar. A minha, assim, essas crenças impactavam muito nisso. E o que essas crenças mais podem estar impactando na gestão dessas pessoas que são gestoras de clínicas multidisciplinares e como trabalhar isso? Mi, quando a gente fala em clínica, então, dificilmente eu vejo profissionais nessas clínicas que realmente não estão engajados, né, nessa realização do seu trabalho, né? Então, um profissional que busca CTO, que busca ser um psicólogo, um fisioterapeuta, existe uma realização, existe um propósito, um significado nesse trabalho que realiza, né? Então, quando eu faço, né, e aí eu vou me especializando e vou tendo amor aos meus clientes, vou vendo eles evoluindo, então eu me sinto muito responsável por aquele processo, né? E aí, então, deixa que eu faço, porque daí eu faço direitinho, eu faço bem feitinho, eu faço rapidinho, eu já tô tão craque aqui que no instantinho eu faço, né? Mas quando daí eu começo a olhar para o meu negócio enquanto uma empresa, eu preciso sair dessa cadeira de profissional, né? E sentar na minha cadeira de gestor. E esse é o grande, eu falo que o grande rompimento mesmo, que é cortar esse cordão umbilical dos meus processos, do dia a dia ali no envolvimento e trabalhar que eu posso sim confiar nas pessoas e aí acompanhando e as desenvolvendo e né, caprichando no processo de recrutamento e seleção para esses profissionais que vão estar de fato alinhados com a cultura da minha empresa, com os valores que eu quero seguir, e eu posso formar profissionais tão bons ou mais que eu no meu processo. Né? Então, essa virada de chave, né? Trabalhar esse mindset que nós falamos, essa mentalidade da operação para a gestão. Então, é trabalhar. E aí, assim, sabe, Mi, crença é algo muito subjetivo, né? Cada um tem as suas. Mas quando a gente fala dessa virada de chave, vem muito essa questão também do perfil de comportamento. Se é um perfil mais controlador, centralizador. Então, esse perfil, com certeza, vai ter muito mais dificuldade. Se também eu já pego um perfil, a gente identifica um perfil já mais passivo, ele também já vai ter dificuldade de se posicionar, de cobrar, né? Então, por isso que o autoconhecimento, que é o segundo A, né? Nós falamos de 3, autocuidado, autoconhecimento e autorresponsabilidade, é se conhecer. É conhecer as suas limitações, é conhecer os seus medos, né? É conhecer as suas crenças, para daí então eu ir trabalhando, né? E tirando uma crença, colocando uma outra positiva no lugar, me percebendo capaz, e tendo coragem de, apesar do medo, eu ir evoluindo nesse processo de gestão, eu ir confiando nas pessoas, eu tendo a coragem, aqui é muito importante, eu ter a coragem de ter as conversas difíceis, né? Porque daí eu preciso desligar, eu preciso corrigir, eu preciso dar um feedback, eu preciso falar que não tá bom, eu preciso sentar. E outra, segunda orientação muito importante, além das conversas difíceis, a segunda é: eu preciso ter a calma e a clareza de transmitir para o meu time o que está na minha cabeça. Isso nós trabalhamos muito com a senhorita, né? Porque senão a gente tem que fazer e acontecer e o time está lá. Oi? Né? Então, eu penso que assim, essas são duas orientações que eu posso deixar aqui para vocês. É,
trabalhar a confiança, se conhecer, né? Entender isso. E também essa questão de transmita, porque às vezes as pessoas não fazem como eu gostaria, porque para elas não está claro. E aí a gente, como a gente está muito ligado no processo, para a gente às vezes é tudo muito óbvio, né? Mas para o outro não. Exatamente. E eu falo que eu ainda estou desenvolvendo e preciso desenvolver muita coisa ainda em mim, né? Mas você falou algumas coisas assim muito que foram momentos, né, de precisar realmente evoluir. Esse processo de querer fazer tudo sozinha, porque não, eu já sei fazer, eu já sei como é mais rápido. Eu consegui virar uma chave no dia que eu pensei assim, a partir do momento que eu ensinar alguém, que eu parar, capacitar, eu vou ter uma pessoa tão boa quanto ou melhor que eu, e daí mais pessoas vão ser impactadas, né? E isso, essa mudança de mentalidade para mim de que tudo bem, eu faço bem, eu quero manter aquele padrão de excelência, né? Porque eu sempre fui muito focada em padrão de excelência de atendimento, de qualidade, desenvolvimento. E eu ficava pensando, nossa, eu preciso manter isso, preciso manter. E quando eu percebi que treinar, capacitar, eu poderia aumentar muito isso, foi uma virada de chave e consegui fazer com que a equipe estivesse alinhada nessa cultura, porque querendo ou não, essa busca por excelência é um perfil. Hoje ela está dentro dos valores do Instituto Novo, inclusive, né? E os valores, querendo ou não, você eu acho que pode até falar melhor que eu, mas ele tem que estar muito relacionado também com o perfil do gestor, né? Então tem que fazer sentido, porque a gente tem que atrair pessoas e a gente tem que captar essas pessoas que são pessoas que realmente compartilham dos mesmos valores que a gente. Alguns valores a gente vai desenvolver, melhorar, mas tem que ter uma base A ali. E outros, essência, né, Michele? é bem isso. E tem coisas que a gente não desenvolve, né? E a outra coisa são as conversas difíceis. Meu Deus, como é difícil. Principalmente para quem trabalha na área de saúde, eu vejo que também é um padrão. A gente tem o costume de querer agradar muito, né? A gente tá ali no servir. Quem escolhe essa área de saúde, ele está muito voltado com o servir. E essa necessidade de agradar, né? E essas conversas difíceis, para mim, o pior era, né? Como que eu vou ter uma conversa difícil e vou desagradar, essa pessoa vai ficar chateada? E quando a gente descobre que as conversas difíceis, normalmente elas trazem um efeito positivo, né? Porque no momento que eu vou desligar um colaborador que não está alinhado com a cultura da minha empresa, ele pode ser maravilhoso. A gente realmente demite pessoas que têm um currículo maravilhoso, que têm E que são um atendimento, boas, que são né? boas, São boas. muito boas. Na hora de desligar um colaborador que é muito bom, porque ele não se enquadra naquela cultura, eu falo que é uma das conversas mais difíceis. Por isso que a gente tem que ter muito alinhado a nossa, dos nossos valores, a nossa missão. Qual que é o perfil que a gente quer de pessoas para estar tá ali junto, né, com a gente, para conseguir se pautar no momento dessas conversas difíceis, né? E quanto maior o diálogo e mais frequente os feedbacks, mais fácil disso acontecer, né? E assim, ó, uma isso que você está trazendo é realmente uma evidência do quanto a gente precisa olhar as clínicas realmente como uma empresa, né? Porque a gente está falando de atrair talentos que compactuem dos nossos valores. Então, para isso, primeiro, eu preciso olhar para essa clínica como uma empresa, entender a essência dela, né? E desenhar essa cultura, né? Porque essa cultura ela precisa estar clara, ela precisa estar alinhada, né? A visão do negócio, onde esse negócio deseja chegar, e alinhado também a para que essa empresa existe, que é a missão da empresa, né? Porque senão acaba havendo um emaranhado, né? Eu trago excelentes profissionais, contrato melhores currículos, pessoas talentosas, mas que não estão alinhadas, não estão conectadas ao nosso propósito, né? Aos nossos valores, ao nosso jeito de ser e fazer as coisas aqui dentro. E quando você traz essa questão da dificuldade que nós temos das
conversas difíceis, né? Como você bem disse, a área da saúde é uma área muito do servir, né? Então, a questão é, as conversas difíceis é eu entender que eu estou lidando com um profissional. Ambos somos adultos, né? E a conversa ela é de profissional para profissional. Então, por mais que seja um servir para os meus clientes, para os meus pacientes, eu preciso atuar como líder, eu preciso atuar como gestor, eu preciso atuar como profissional no momento de uma conversa difícil, né? E as conversas difíceis, eu digo também que elas são sempre libertadoras. Então, se o meu foco é essa humanização, é o servir, as pessoas precisam sim ter a nossa sinceridade, a nossa transparência e o direcionamento assertivo, né? Para o caso dela não fazer mais parte ou para o caso dela ficar, ela precisa saber o porquê que ela está sendo cobrada, o porquê que ela, né, não está passando aí por um processo de meritocracia. Então, a gente precisa ter sim esse olhar do servir para as funções que nós desenvolvemos, mas a partir do momento que eu penso em ser dona do negócio, ou atuar numa liderança, eu também preciso entender que eu estou lidando com profissionais, né? Exatamente. E Cris, esse é um dos pilares, né? Essa questão do autoconhecimento, você se conhecer, entender quais são as suas fraquezas, quais são os seus potenciais, para então você se desenvolver como pessoa, como líder, porque acaba refletindo em todos os aspectos da sua vida. Sim. E outro que você falou, o primeiro lá é o autocuidado, né? Isso. E hoje, o que a gente tem dentro da área das clínicas multidisciplinares? É um mercado em muita expansão, com muita demanda, Uhum. e hoje gera um ticket muito alto, né? Vamos Uhum. colocar dessa forma. Então, hoje, quando a gente vai fazer uma contratação, e a gente passa por isso de forma frequente, muitos profissionais, eles vêm, e a primeira coisa que eles perguntam, qual o salário? Porque o salário realmente está super alto. Se a gente pegar terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, que são os profissionais dentro de uma equipe multidisciplinar mais difíceis de serem encontrados, salários exorbitantes. No entanto, o que eu preciso fazer para garantir esse salário? A empresa, ela vai estar me cobrando quantos atendimentos, o quanto que eu vou ter que me doar para Uhum. conseguir garantir aquilo ali. Primeiro ponto. Uhum. Em relação à saúde física. Agora, em relação à saúde emocional. Eu vou estar feliz com aquilo que eu estou entregando, naquela quantidade? Eu vou estar olhando todo o meu processo, todo o meu desempenho, e eu vou perceber que eu estou sendo realmente um bom profissional, a minha entrega está sendo boa ou não? Se eu tiver que produzir em escala, né, e não em qualidade. Então, eu acho que muitas vezes até o profissional, na hora que vai buscar a vaga, olha muito o valor financeiro e não olha a qualidade de vida que aquele local pode te proporcionar. E a empresa, na hora de contratar, e essa é toda a virada de chave nesse projeto que a gente está do Humanizar para Cuidar, que é parar de olhar só o número, produtividade e pensar que a gente também tem um ser humano ali, um profissional que ele precisa ser cuidado, os aspectos físicos, emocionais dele, para que o potencial de desenvolvimento dele, ele precisa, essa empresa que você vai trabalhar incentiva você a estudar, ela te permite estudar, ela facilita isso para você, ela te dá treinamentos, ela te dá supervisão, ela te dá um tempo na semana para você fazer relatórios, te dá um tempo para você fazer uma visita. Como que é isso, né? Então a gente trouxe muito isso para o Instituto a partir do momento que a gente começou a mudar essa questão da nossa gestão, está dentro do nosso código de cultura, inclusive, e veio muito das suas mentorias, né? De pensar nesse autocuidado, né? Da gente Ô, realmente Mi, se cuidar. nessa sua fala, eu abro um parênteses. Eu acredito muito que a empresa precisa favorecer um ambiente saudável para o seu time, né, de colaboradores. Então, e aí cada função tem
não sei se eu vou usar a palavra sobrecarga, né? Se eu vou trabalhar num depósito onde eu vou carregar caixa o dia inteiro, isso vai ter uma sobrecarga física. Ao fim do dia, eu vou estar exausta fisicamente, né? Eu vou trabalhar com atendimentos, isso vai ter uma sobrecarga mental, né? Uma energia que eu invisto num atendimento, uma sobrecarga física. Então, olha só, nós falamos de adultos profissionais. E aí nós vamos lá para o terceiro A, que é a autorresponsabilidade, tá? Então, existem duas situações. Uma, isso que você trouxe, a empresa, né, olhar para esse profissional enquanto ser humano, né? Então, proporcionar um ambiente em que ele possa continuar se desenvolvendo, em que ele possa olhar para si, né? Enfim, uma empresa realmente que cuida das pessoas, né? Porém, existe a parte do próprio profissional, né? Então, o próprio profissional, quando ele deseja um salário X, né? Quando ele vai para uma demanda, ele conhece, né? Ou ele busca conhecer, se ele está iniciando, a rotina de trabalho daquela área que ele atua. Então, cabe muito também a esse profissional como é que ele está cuidando da saúde dele. Porque não adianta a empresa oferecer tudo e a pessoa não absorver nada. Com certeza. Né? Então, aqui cabe muito dessa consciência de qualquer área de atuação, né? Então, como é que eu estou olhando e cuidando no dia a dia da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde emocional, e vou até trazer a minha saúde espiritual. Sim. Né? Como é que eu estou olhando? Como é que eu estou me nutrindo? Porque também não é uma responsabilidade só da empresa. E aí, se aqui nós estamos falando com líderes, tá? É algo que eu tenho, né, buscado trabalhar muito, fortalecer muito. Se eu não tiver líderes que tenha, né, essa prática, que busque a saúde física, mental e emocional, porque nós temos uma vida também fora da empresa, né, fora do meu profissional. Então, se eu não busco trazer esse equilíbrio, se eu não consigo fazer a minha gestão, a gestão das minhas emoções, né, dos meus sentimentos e das minhas reações, como é que eu lidero um time? Como é que eu desenvolvo pessoas se eu não estou aberta a me desenvolver, tá? Então, isso é o que nós começamos a trabalhar primeiro, com a liderança, né? E a partir daí, eu ser inspiração para as pessoas que convivem comigo. Justamente, né? Tem uma questão que o líder é aquele que carrega a cultura. É ele que é o portador da cultura da empresa. Eu digo, eu gosto muito da palavra disseminar-me. É ele que dissemina, né? Ele vivencia e dissemina. É de onde começa. Exatamente. Ele é quem vai carregar aquilo ali, né? E ele precisa realmente trazer todos esses aspectos, né? Principalmente desse autocuidado, autoconhecimento, e a autorresponsabilidade, né? Porque eu estava até assistindo um podcast do Bernardinho, técnico de vôlei, e ele fala que ninguém manda em ninguém. Não existe essa questão de mandar. Eu não posso mandar alguém fazer nada, eu não posso exigir. A pessoa faz se ela quer. Ela tem escolhas, todo mundo tem escolhas, né? Então, já aconteceu várias vezes de eu imaginar projetos super legais para os colaboradores e eles não engajarem, porque para eles não faz sentido, né? A gente se frustra um pouquinho, né? Mas agora eu aprendi. Bastante, né? Às vezes a gente se frustra bastante. E aí, olha que interessante, um gestor se frustrou. Como é que eu lido com isso? Né? Se eu não tiver uma saúde emocional, se eu não tiver uma maturidade profissional, como é que eu lido com uma frustração com o Exatamente. meu time? Né? Porque é muito. Essa questão da autorresponsabilidade é algo muito importante. Porque outra coisa que eu escutei esse podcast faz poucos dias, então eu tô com ele na cabeça, né? Então ele fala que o que acontece normalmente é que quando alguma coisa, você tem uma equipe e alguma coisa dá certo, o líder vai lá e fala assim: nossa, deu certo, eu que liderei isso daqui, eu sou muito bom, tá. E vira para quem esteve envolvido ali e fala: ah, parabéns, a gente conseguiu, e só. Mas quando alguma coisa dá errado, sempre a culpa é do outro. Né? Ah, eu mandei fazer aquilo e não fez. Eu tinha deixado esse prazo, a pessoa não fez.
E o papel do líder também é olhar, será que quando acontece algo errado também, onde foi que eu, enquanto líder, não consegui ou transmitir aquela ideia, ou fazer com que os colaboradores comprassem aquela ideia junto comigo, né? Então, no sucesso, a gente tem a tendência de falar, nossa, eu me envaideço disso. E na Beijinho hora do no fracasso, ombro, né? e na hora que alguma coisa dá errada, achar culpados. Né? Então, essa questão da liderança ser muito bem trabalhada, essa autorresponsabilidade, né, Responsável. é importante. Ô, Mi, aí me lembrei agora, inclusive, de uma pessoa do seu time de liderança, Cecília, que quando nós começamos, ela falou para mim que eu parecia o Diabo Veste Prada. Ai, Cecília. E, e aí, assim, eu entendi o que ela quis dizer e eu sempre escuto muito, né? Esses dias até eu postei um feedback de uma pessoa com quem eu trabalhei há muito tempo já tem anos, e ele, que saudade das suas broncas, né? Então, outro dia também um RH me deu um feedback de um trabalho que eu fiz numa empresa. Teve um gestor que falou que você bate doído. Então, eu sempre ouço, né? Assim como a Cecília fez essa analogia e outros comentários, eu sempre ouço muito e eu fico muito feliz quando me vem nessa posição. Por quê? Eu puxo realmente muito essa questão da autorresponsabilidade. Esses dias eu estava numa mesa de reuniões com alguns gestores, a diretoria, e aí um supervisor é, trouxe, né, nós trouxemos uma demanda e ele trouxe uma justificativa de, mas eu passei para a pessoa e a pessoa não fez, então eu não entreguei por isso, tipo, e a responsabilidade não é minha. E aí eu não posso ver esse tipo de situação é, e ser negligente a isso, né? Então, olha só, se eu sou um líder, sim, eu sou responsável. Se alguém não realizou o que era preciso ser realizado, alguém do meu time, ou alguém que a demanda dele impacta na minha entrega, sim, eu sou responsável pela minha entrega, eu sou responsável pelo meu resultado. Então, se eu tenho uma pessoa no meu time que não está indo bem, que, enfim, está apresentando qualquer situação, eu sou responsável pelo desenvolvimento dessa pessoa. Eu sou responsável pela entrega dessa pessoa, né? Então, essas justificativas para mim não cabem. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade de receber o título, o status de uma liderança, o salário de uma liderança, eu tenho que sentar na minha cadeira de liderança e assumir as responsabilidades pertinentes a ela, né? Então, eu trago muito forte isso quando eu trabalho Forte, liderança, hein? né? Essa bateu doído. Porque, sim, se o meu time não está entregando, onde eu estou falhando, o olhar, o questionamento que vocês devem fazer é sempre esse. Onde eu estou falhando, que o meu time não está entregando. Então, a responsabilidade é quem está no comando, né, na liderança desse time, na inspiração desse time. Certo? Porque a responsabilidade, sim, é sempre de quem está à frente do time. Cris, mas a pessoa não está engajada. Então, se ela não está atendendo, por que que você ainda deixou ela no seu time? Né? Então, a responsabilidade é sempre da pessoa que está à frente. Essa bateu. É. Entendeu? Porque a Cecília falou que eu sou igual o Java de Prado. Eu tô acostumada a levar, né? E eu realmente, isso faz a gente aprender muito. Faz, tipo assim, hoje dentro do Instituto, a gente tem todos os nossos pacientes têm um grupo de WhatsApp, que é o pai, a mãe, a família, o terapeuta responsável e eu e a Anadélia, assistente social. E, e por que que eu faço? Não é uma questão de controle. Eu falo até para eles, eu falei assim, eu não estou nos grupos para controlar, no sentido de ficar, ficar olhando o que você está fazendo. Não. Eu estou ali tanto para defender o interesse do cliente, como defender o interesse da minha equipe, mas principalmente eu colher esses feedbacks. Porque se alguma coisa der errado ali, a responsabilidade é totalmente minha. Se acontecer qualquer coisa, como que eu vou chegar para um pai e falar, eu não estou sabendo do que está acontecendo? Ô, Mi, Como que eu vou e chegar para o cliente? isso que você É está uma coisa que eu... trazendo, Pode falar. o importante é assim, ó, vamos entender a diferença de delegar e delargar, né?
coisa é eu estar supervisionando, orientando quando eu vejo que é necessário. Então, eu estou delegando, eu estou orientando, eu estou fazendo a gestão das pessoas, né? Agora, delargar, aí eu já não controlo mesmo os meus resultados. Exatamente. E é um problema isso, né? Porque muitas clínicas também acontece exatamente isso. Eu preciso da pessoa, meu interesse é só fazer o faturamento, assinar uma guia, receber, e cada um faz o que quer. Foi muito interessante quando a gente começou a implantar a cultura do Instituto Nuvem Primavera, Campo Verde, Santo Antônio, quando a gente começou a padronizar processo, quando a gente determinou a cultura, começou a seguir isso, automaticamente muita gente saiu, né? Muita Sim. gente espanou. Uhum. Porque estava errado? Eles estavam errados? Porque não, porque não fazia sentido. E eles pode ser ótimos profissionais em outro lugar, né? São profissionais maravilhosos, mas aquele contexto no qual eu vou assumir a minha responsabilidade como gestora, eu tenho que ter isso bem desenhado, bem delimitado e isso bem certo, né? Até para eu poder fazer essa questão de delegar, mas eu vou ter que acompanhar esse processo. E esse processo tem que caminhar dentro de um caminho. Se eu não tenho traçado qual é o caminho desse processo, como que eu vou cobrar que esteja ali dentro, né? E aí é outra coisa muito importante, definir esses processos, né? Sim, sim. De E todas isso as... faz parte de uma cultura, da gestão da cultura. Eu ter mapeado os meus processos, né? Eu ter a padronização, eu ter normas, eu ter regras, né? Eu ter um código de ética e conduta. Então, tudo isso realmente faz parte de eu estar fazendo essa gestão cultural. Exatamente. É uma Porque é muito construção, né? uma construção. E tanto o processo como a cultura, eu falo que ele é uma coisa viva, ele não é estático. Coisas acontecem que fazem com que a gente mude, até porque, né, dentro, inclusive, dos nossos valores, tem lá as inovações. Então, se a gente está em busca de inovação o tempo todo, é óbvio que esses processos vão mudar em algum momento. E a gente quer trazer coisa nova, a gente quer trazer o que tem de melhor, né? Então, hoje, por exemplo, o paciente entra, faz a avaliação A, B e C. Se surgir uma D que é melhor, ele vai fazer a D. E a gente vai ter que mudar tudo isso, e os processos vão mudar. Da mesma forma, a cultura. A gente está num processo agora dentro do Instituto Nuvem de mudança, né? Porque a gente entendeu que a gente precisava quebrar a barreira geográfica, né? Porque a gente está no interior de Mato Grosso, não tem uma quantidade muito grande de demanda, então a gente precisava quebrar isso. E esse ano a gente está trazendo muito para o digital, né? Então, até porque a gente entendeu que para os pais, treinamento de pais, por exemplo, presencial é muito mais difícil, por mais que seja melhor, eles gostem mais, mas é difícil deles estarem. Então a gente Uhum. partiu para isso. Então a gente agora na reunião de planejamento anual, algumas coisas mudaram em relação à cultura, né? Então é algo vivo, não é algo que Eu chamo de organismo vivo, né? Os isso. nossos processos, eles precisam ser um organismo vivo. Exatamente. Cris, conta um pouquinho assim, se você pudesse, né, elencar o principal nesse desenvolvimento. Você falou desse método 3As, que é a questão do autoconhecimento, do autocuidado e da autorresponsabilidade. Mas hoje, pensando nesse nicho, né, de clínicas multidisciplinares, Uhum. o que você falaria assim de forma prática de ser muito importante ser trabalhado? Até porque você conhece muito bem a nossa realidade, né? Que você está ali desenvolvendo eu e toda a minha equipe de líderes, inclusive, e não são só os líderes, tá, gente? A Cris não desenvolve só os líderes. Ela já fez treinamento de equipes específicas, né? Então, não é só o líder que precisa ser desenvolvido, é toda a equipe Do precisa de time, né? todo o Do time. time.
Sim. Inclusive, a Maria acabou de entrar aí. A Maria também. A Maria também já participou. Pô, Sim. Mi, a sua pergunta, até para eu conseguir ser mais assertiva na minha resposta, você diz para a questão da clínica em si ou mais para essa questão da gestão da clínica? gestão da clínica, para os gestores de clínica. O que Tá. que você acha que seja assim a primeira virada de chave? Que seja o mais importante, Sentar na, o primeiro passo. sentar na cadeira do empresário. Tem que começar daí. Precisa romper esse padrão do eu sou o profissional. Ô, Mi, e se você me permite, eu acho interessante, eu vou trazer uma curiosidade sobre o nosso trabalho. Já que é para, né, que é para falar, eu comecei a cobrar a Michelle, gente, a forma como ela se vestia, a forma como ela se arrumava para ir trabalhar. E o que que eu te falava? Se arrume como dona do negócio. Mas Lembra disso? eu vencer e eu vou mostrar o que que é. Adivinha o que que é? O sapato. Então, e por que que eu trabalhava muito isso nela, né? É, é, tirar realmente essa roupagem do profissional que vai sentar lá no chão com as crianças. A partir de agora, o seu olhar não é só esse. O seu olhar é o seu negócio, é a clínica, é essa expansão. Olha onde se chegou, né? Então, até eu ia te fazer uma pergunta antes, quero que você compartilhe depois. Me quantos profissionais você tinha há 3, 4 anos atrás que nós começamos esse trabalho? E quantos profissionais você tem hoje no Instituto Nuvem, né? Então, foi uma coisa que a gente trabalhou muito. Eu falava, pelo amor de Deus, né? Se arruma. Um dia nós fomos numa loja, eu vi ela numa loja para comprar maquiagem. Porque assim, se vista como a dona do negócio, né? E por quê? A imagem que você quer passar, essa visibilidade, realmente eu ter essa roupagem de que eu sou a dona do negócio, sabe? E aí, quando eu começo a trabalhar o externo, eu começo a alinhar o meu interno também, né? Exatamente. Agora, enquanto eu chegar lá de leg, camiseta do uniforme e o croque, eu vou pro chão para trabalhar com as crianças. Não tem jeito, né? Então, eu penso assim, minha primeira orientação é senta na cadeira que você deseja, né? Para sair da cadeira que você está. E antes disso até, se você ainda não se sente pronto para deixar a sua atuação, prepara alguém. Prepara alguém, né? O que eu mais vejo dentro das empresas é a insegurança de ter um profissional melhor que eu. Quando eu fui líder, o que eu mais almejava era ter pessoas muito melhores que eu. Ninguém toma o nosso lugar, ninguém. Ah, porque daí eu vou capacitar a pessoa e ela vai para a concorrência. Já dizia aí Ford, né? É melhor eu capacitar e sair do que eu não treinar e ela ficar, né? O investimento é muito mais alto, né? Então aí eu vou treinar uma pessoa, vou ensinar o que eu sei. Sim, sim, porque a gente falou de essência do negócio e tem a essência das pessoas. Inclusive, para o time da Michelle, nós vamos trabalhar isso sábado, tá? Isso, Nós temos a essência. Oi, Mi? spoiler da reunião. É, e tá tudo já sendo construído para sábado. Então, as pessoas têm a sua essência, né? Então, sabe o seu balacobaco ali é seu, né? Ninguém faz igual. Nós falamos, nós só podemos ter pessoas tão competentes quanto ou mais, mas como é que eu vou ser dona de um negócio, dona de uma clínica e não vou querer profissionais melhores ainda que eu para estar na minha clínica atendendo os meus clientes, né? Exatamente. Então, trabalhar essa insegurança e realmente definir sentar na cadeira do dono do negócio. Eu acho que é Exato. aí que começa. Hoje o negócio assim, a equipe do marketing hoje vai picotar tanto esse vídeo para fazer recorte, Adoro. porque tá mais forte que a outra, né? E você me perguntou, né, em relação à quantidade, né? Então, eu estava até fazendo esses dias, a gente vai ter uma surpresa agora no sábado, né? Que a gente está dando muito spoiler. A gente vai ter a reunião trimestral, que faz parte do nosso planejamento estratégico de ter reuniões com toda a equipe a cada 3 meses. E eu estava lembrando que nas primeiras reuniões, a gente eu comecei com uma pessoa, duas, e o Henrique, que é o fisioterapeuta que está hoje lá com a gente, até hoje,
Ele começou no dia que ele se formou, né? Lá já começando como estagiário, né? E tá até hoje com a gente. Maria também. A Maria fez entrevista na clínica anterior, né? O Acho pessoal que que tá. foi eu que Você entrevistei a Maria, inclusive. é ela, né? Que fez o processo seletivo dela. Sim, E daí eram pouquíssimos. A gente começou de um por um. A primeira A primeira confraternização que a gente fez, eu conseguia comprar ovo de Páscoa para todo mundo da Cacau Show, porque era baratinho, gente, era pouquinha gente. Era muito melhor para eles antigamente, que os presentes eram um pouco melhores porque era pouquinho, né? Mas, brincadeiras à parte, né? A gente hoje está fechando agora, fechou a folha de pagamento ontem com 60 colaboradores, né? Então, olha, é muita coisa, né? A gente ter saído, antes era uma sala, né? Apenas uma sala de atendimento. aluga Aí, clínica, troca clínica, aluga a casa do e lado. E eu fui lá essa semana, o negócio já tá ficando pequeno, gente. tá pequeno, né? E hoje a gente está com 3 unidades, né? Então, o crescimento. E aí, uma coisa que a gente tem que prestar atenção: o crescimento foi muito rápido. Sim. Né? E se a gente e assim, a gente tem que olhar o lado bom e ruim de tudo, né? Tudo tem seu lado bom e ruim. Mas eu ter ficado doente, ter que me afastar um pouco do atendimento, ter que parar de atender, porque, gente, eu vou falar bem a verdade para vocês, eu amava atender. Hoje eu ainda postei, porque eu estou em Campo Verde, eu estou atendendo, mas é uma coisa estratégica. A gente abriu uma unidade nova e estrategicamente compensava eu vir atender 2 dias na semana, até que amanhã vai chegar a nova terapeuta ocupacional para assumir aqui. Então, foi uma decisão estratégica. Se fosse para eu ficar só atendendo, não seria viável. Então, hoje eu estava aqui atendendo, e daí eu até postei, porque quando a gente quer, quando eu quero voltar para minha essência, voltar para entender qual que é o propósito disso tudo, porque qual que é o aí gente, agora eu dá vontade de chorar. Qual que é o propósito disso tudo, né? E eu lembro na primeira mentoria que eu fiz com a Cris me perguntou assim: se você ganhasse na Mega Sena hoje, o que você faria com o dinheiro? Aí eu acho que eu não dei 2, 3 segundos e respondi. Eu faria uma clínica imensa e atenderia todo mundo de graça, né? Eu lembro Ela que ia falou, ter não. cavalo na clínica. Ó, o sonho foi grande. Aí ela virou para mim, não, então realmente é isso o seu caminho, né? Porque eu não conseguia visualizar outra coisa. E realmente o que me move, né? Quando eu começo a pensar assim, nossa, tá difícil. Gente, a vida da gestão é muito complicada. Cada hora é uma coisa. Você tem que trabalhar muita resiliência, porque se você for fraco, você desiste no meio do caminho, né? É uma coisa atrás da outra. E quando eu quero realmente voltar e falar assim, é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu busco aumentar a quantidade de atendimento, aumentar a quantidade de unidades. E agora nesse projeto nosso projeto esse ano é internacional, gente, pra vocês terem noção. Nosso projeto é internacional. Por quê? É por dinheiro? Não. O que me move, dinheiro é bom, né? Ótimo. Eu gosto de dinheiro. Adoro, né? Fazer as comprinhas, né, Gente, amiga? dinheiro é É necessário. nesse. Mas o que me move, o que me faz, assim, realmente ficar feliz é realmente poder proporcionar o desenvolvimento dessas crianças. A minha paixão é criança, né? Então, quando a gente eu preciso resgatar o que é isso. São essas criaturinhas aí, né, João? Tia, eu esqueci meu cubo Não, mágico. agora a gente tá numa live. Depois você fala do cubo mágico com a tia. E do Davi também. Tá, depois nós vamos lá com a Palominha resolver isso. Então, é Dá isso. pra entender esse amor dela, né, gente? E é
isso, né? O que me move é isso. Então, toda hora que eu tô começando a cansar, a me sentir perdido um pouco no meio dessa demanda toda de gestão, voltar ali e estar junto das minhas crianças faz voltar tudo de novo e voltar com gás total. Gente, aí eu vou assumir aqui agora a minha postura, né, de chata, né, de quem puxa, né? E vou voltar aqui o seguinte: quem disse que falou que ser líder, que ser dono do negócio é fácil? Se fosse fácil, não precisava ter o líder. O Exato. líder, a função devia ser, a descrição de cargos da liderança devia ser resolvedores de BO, né? Porque se não for, não precisa. A gente tem um grupo no WhatsApp que é resolução de adversidades, porque era de BO. Eu falei, não, vou trocar de resolução de adversidade. Né? E é isso, então, e assim, ó, e essa resiliência que a Michelle trouxe, né? Todas esses comportamentos, essas habilidades, essas competências, inteligência emocional, né? Isso é desenvolvido, né? A questão que a gente falou do autoconhecimento é a gente ir atrás de buscar superar essas nossas limitações. Porque a liderança, assim como a atuação de uma TO impacta vidas, a liderança também impacta vidas. Né? Eu pegar lá um funcionário meu que está perdido na vida, porque não tem uma orientação, porque não tem um suporte, às vezes, em casa, né? E eu trazer essa pessoa para, cara, ó, vem cá, vamos dar um choque de realidade aqui, vamos para a vida, meu bem, né? E trazer, resgatar essa pessoa, gerar um senso de propósito de vida nessa pessoa, né? Não tem dinheiro que pague. Não tem, né? Gente, eu falo, né? Às vezes também algum feedback que eu recebo, Cris, nossa, mudou minha vida profissional e pessoal, porque todo trabalho começa para o profissional, né? Mas no fim impacta o pessoal. Então, assim, isso não tem preço. Agora, Mi, já que a gente falou de crenças, e aí a gente está falando então com gestores de clínica, e você trouxe muito nessa sua fala, porque o dinheiro não é mais importante. Isso também são crenças. Dinheiro é sim Sim, importante. E Deus, inclusive, nos deu dons e para que a gente seja muito bem remunerado por esses nossos dons. Então, também, gente, não tem problema em cobrar, não tem problema em ser retribuído por isso que eu faço tão bem. Né? Porque senão eu brinco, falei muito dentro do Instituto Nuvem. Gente, a gente não é ONG. Né? Então eu posso até ter um projeto social em paralelo, eu posso ajudar milhares de pessoas, mas enquanto, né, na posição que eu estou aqui, falando para quem quer empreender, para quem está aí com o seu negócio, a sua empresa sobrevive com dinheiro. Você sim. vai conseguir proporcionar o ovo de Páscoa para mais funcionários da marca X com dinheiro. Você vai conseguir trazer uma ferramenta nova, se capacitar, capacitar o seu time para atender melhor os seus clientes com dinheiro, né? Então a gente pode ter todo esse olhar que eu admiro muito na Michelle e no time dela, mas em momento algum, a partir do momento que eu assumo essa posição de gestor, eu posso esquecer que eu tomo conta do negócio. Sim. Então, olha, né? Eu sexta-feira passada, eu dei uma palestra falando nisso. A grande sacada das empresas hoje é entender isso, que eu preciso trabalhar essa questão de entregar resultado, tecnologia, inovar, e tudo isso custa, junto com a humanização. Esse é o casamento perfeito. E nós temos que estar muito em paz em relação a isso. Então, por quê? De repente, por crenças que ou uma coisa ou outra. Ou eu sou boazinha, eu sirvo, ou eu gero um negócio, né, rentável. E não, eu vou sim servir, entregar o meu melhor, acolher, e meu negócio vai ser rentável. Né? Como é que eu posso, às vezes, impactar menor os meus clientes, ou trabalhar né, com serviços sociais, com ajuda, sei lá, o que cada um quiser, né? Mas eu não posso esquecer que enquanto líder, que enquanto empresário, meu negócio precisa sim de saúde financeira. Exatamente. Não, não falei que não é necessário, mas eu falo assim, Sim, o sim. que mais gera. Agora, só que nisso eu concordo com a Mia assim, ó. Esse dinheiro, ele é consequência. A partir do momento que a gente tem esse brilho nos olhos, o dinheiro ele é uma consequência, porque eu vou fazer bem feito. A pessoa chorando no meio da live. Emotiva. Vocês estão entendendo com o que eu tenho que lidar, né? Porque daí a fortuna tem que ser eu nessa situação. Não, mas não é. É porque traz muitas reflexões, né? Eu acho que conversar a gente acaba analisando
todo esse processo, né? Que foi um processo árduo, não adianta. Gestão, gente, não é receita de bolo. Se fosse uma receita de bolo que eu vou pegar ali, copiar e fazer igual, era fácil, né? Mas não, ela tem muitas variáveis, né? E querendo ou não, a gente precisa trazer principalmente a nossa essência ali para aquele negócio, precisa ir adaptando e tudo mais. Então, não é fácil, igual a Cris falou, não é fácil, mas é possível. É E tem que ser, gratificante demais, sim. né? É Então, possível e é muito gratificante. estamos aqui acabando nosso tempinho. Cris, primeira coisa, deixa um recado aí para esses líderes e esses gestores que vão ou estão nos assistindo. O que, se você pudesse dar um conselho, qual conselho seria? Depois do sentar na cadeira, né? Porque Sim, esse já sim. Para vocês que já trabalham na área, olhar o indivíduo como um ser humano não é algo difícil, né? Mas sim, fortaleçam isso, né? A gente não pode enrijecer. Então, eu preciso ter essa fluidez entre o profissional e o ser humano que atua por trás desse profissional. Só que não é eu ser bonzinho, né? É eu ser assertivo. Então, cuidem das pessoas, mas antes de cuidar do outro, eu preciso cuidar primeiro de mim. Então, se você realmente quer atuar como um bom líder, se cuida, né? Se fortaleça. A gente acabou de falar que é um grande desafio a gestão, né? E a primeira pessoa do seu time que tem que estar bem é você. Brigo direto com a Maria Michele, né? Vi que tá fazendo pilates agora, fiquei toda feliz. Não falo nada, mas ó, eu tô só aqui, ó. ontem, né? Porque agora voltando à rotina, eu falo que a vida de mãe, Sim, a rotina dela volta quando volta às aulas, né? Porque sim, senão não vai, né? E realmente esse propósito de se cuidar para poder cuidar do outro, sim. né? A gente tem que Nós primeiro se precisamos cuidar estar bem. para depois poder cuidar do outro. E eu cobro muito isso da equipe e estou me cobrando também para ser esse modelo que eu E preciso. uma outra coisa me contribuindo que me veio agora é assim, nós não somos homens e mulheres maravilhas, né? Super-homens e mulheres maravilhas. E nós somos vulneráveis. Então, aceitar essa minha. Até outro dia fiz uma postagem que eu estava viajando na estrada, né? E a cabecinha vai fluindo, né? E eu penso que nos últimos anos, o que eu acho que a minha maior conquista foi conseguir fazer com que ande de mãozinha dada, assim, ó, a minha força e a minha vulnerabilidade, ou as minhas forças e as minhas vulnerabilidades, né? Porque sim, nós somos vulneráveis, eu não vou ter todas as respostas, eu não vou saber tudo sempre. Enquanto líder, a gente às vezes acha que eu tenho que dar conta. Em alguns momentos eu não vou desistir, eu só preciso descansar, né? Tá cansado? Descansa, né? Não sabe? Pede ajuda, né? Hoje a gente tem tantas pessoas especialistas nas áreas, então eu não preciso ser bom em tudo dentro da minha gestão, né? Então é isso, é me cuidar. Isso é uma forma de me cuidar, me aceitar, aceitar as minhas vulnerabilidades. O meu time pode saber as minhas vulnerabilidades, eu não preciso para eles estar fardada de Mulher Maravilha, né? Ou de Super-Homem. Então é muito esse olhar para mim mesmo, me cuidar, me fortalecer, porque eu sou inspiração. Maravilha. Lembrar que para liderar você não precisa estar sozinho, né? Se você lidera um time, né, com certeza vai ter alguém dentro do seu time que vai saber mais de algo do que você, vai trazer insights, vai poder te ajudar. Você tem que estar ali disposta a escutar, o que a gente treinou muito, né? De escute, escute. Essa semana eu estava escutando, o pessoal estava apresentando os projetos para a gente validar os projetos do planejamento estratégico. E eu lembrando da Cris, ela falando, espera a pessoa terminar de falar. Não meta as suas ideias que você acha que está certo no meio do projeto do outro. Valide o do outro, deixa ele fazer. E eu me segurei assim, e foi um trabalho difícil, gente. É difícil, não é fácil, não. É E eu, desafiador. eu, e eu não, eu falei assim, olha, eu esperei a pessoa terminar
terminar, eu falei, olha, tá muito bom, muito bom. Eu só poderia te ajudar nisso se você quiser que eu te ajude. E isso é um trabalho muito, muito difícil, mas ver aquela pessoa realizando aquilo, se sentindo valorizada, que ela conseguiu fazer, é a mesma coisa como terapeuta de ver uma criança conseguindo falar, ver uma criança conseguindo comer sozinha, é a mesma sensação. Então eu falo que eu troquei o meu foco em ver a evolução da criança, para hoje o meu foco é ver a evolução da minha equipe. Quando eles fazem alguma coisa que me deixa orgulhosa, eu falo, nossa, que bom, como é satisfatório isso. E hoje tenho também uma quantidade muito grande de pessoas para fazer isso. Cris, muito obrigada. Eu Eu acho que que agradeço. foi maravilhosa a nossa live, vai trazer muita inspiração. A gente está com esse projeto novo, né? Humanizar para liderar, que é para trazer realmente o que eu percebi, como que eu posso ajudar o mundo também, né? Igual a Cris fala, né? Ajudar todo mundo. A gente tem hoje dentro dos profissionais de saúde muito adoecimento. Eu estou em grupos onde o pessoal se queixa muito de adoecimento, de não estar bem. E o que eu posso fazer para melhorar até a entrega para as crianças, né? Para os pacientes, é que esse profissional ele esteja bem para poder entregar o seu melhor. Então, o foco desse projeto é nisso, de a gente poder mudar essa realidade dessas clínicas, desses gestores, para que todos sejam o melhor dentro do seu potencial, para poder realmente transformar a vida dessas crianças. Muito obrigada, fica com Eu Deus. que Até agradeço. sábado. Até Ó, sábado. e aí, gente, a gente vai postar um pouquinho do que é reunião, vai trazer mais umas pinceladas da Cris lá que são fortes. Eu que agradeço a minha oportunidade, agradeço as pessoas que estiveram aqui com a gente, né? Espero de alguma forma aí ter contribuído para esses líderes, né, que estão à frente aí de pessoas também. Sucesso para todo mundo, é o meu desejo. Obrigada. Cris, vou pedir, ó, 5 segundos parada numa pose bonita pra gente colocar a capa da live, porque Agora não. ela me apertou, uma pose bonita. Aí. Tá bom? Gente, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.